Mas você sabe que, assim, por exemplo, nós temos esse problema, porque, assim, a gente nasceu inserido nesse mercado, aí entra aquela questão da vivência, de ter nascido em Osasco e tal, a gente não tem a vivência para compor. Entendi. Então a gente não consegue, boi, não entendeu? sei A o quê, gente não né? consegue compor. Então, assim, por mais que a gente defenda, assim, com unhas e A dentes, gente acaba compondo coisa a mais gente romântica. não consegue, a gente não tem essa capacidade de compor isso. Então, até assim, se depende de nós, agora a música raiz tá na mão do Otávio Augusto Gabriel, depende de vocês. Lascou. A gente, Ferrou. infelizmente, Aí a gente vai ter que encher o saco do Rick, que é o assim... O Rick ainda tem, faz o Rick muito, tem, né? Mas infelizmente, a gente não tem essa capacidade. Isso que é uma das coisas, assim, do mercado também, que é... Vocês se põem como dupla o quê? A gente se põe como dupla tradicional. Vocês Eu acho falam? que assim, porque assim, o que a gente grava ou é aquela coisa mais do romântico, um pouco mais parecido com anos 90 e o começo dos 2000, ou quando a gente grava alguma coisa, um batidão, alguma coisa, é aquela coisa mais sertaneja, né? Ou a viola mesmo, então a gente não... A gente gosta muito do country. O Às reggae vezes, roça é muito moderno, né, pra vocês, né? o reggae roça é uma história, assim... muito à parte, sabe? uma Pode história à contar. parte, um trem difícil de entender, assim. É que a gente, assim, eu acho que quando Deus coloca uma coisa, a gente não pode questionar, né? A gente tem que... Mas o reggae roça, se você olhar friamente, ela é uma música que não tem, numa situação normal, nada a ver com a gente, e muito menos com o Zezé, né? E assim, mas encaixou no momento de vida das duas duplas, das duas duplas querendo gravar, a gente primeiro, que a gente compôs numa aventura, assim, numa brincadeira. de vocês. A gente tem uma música que chama Eternos Namorados. Tocou uma música até legal. O Luan Santana falou que gostava muito dela uma época, a gente foi... E o Zezé gostava dessa música, Eternos Namorados. É minha e do Gabriel, mas é do Gabrielzinho e do Zé Henrique. Aí o Zezé tinha comentado, a gente foi na casa do Zezé, e ele falou assim, eu gosto muito daquela música, por que vocês não gravam ela de novo, né? Eternos Namorados. A gente tinha gravado ela em 2008. Aí eu falei, Zezé, pra que eu vou... Falei assim, nós não tivemos condição de fazer nada naquela época, não tem condição de fazer nada agora, ficar gravando à toa a música e tal. Aí ele falou, não, faz um playback lá no meu tom que eu canto ela com vocês. Eu vou gravar com vocês e tal. Aí falou, se você vai gravar, aí já... Muda. Aí mudou, né? Aí mudou a história. Então vou fazer. A gente tava com o James no dia lá, que é o que gravou. Aí fizemos o playback. Aí mandamos pro Zezé. Era meio que novembro, dezembro. Era meio que final de ano. Final de assim. ano. Aí mandamos, aí o Zezé falou, dá só um tempo pra mim, que eu preciso... Ele falou, porque inicialmente ele tinha pensado até em cantar ele mesmo, sozinho. Aí depois ele falou, pensei bem, acho que seria legal pra vocês hoje, naquela época ele não tinha acho que esse pensamento da carreira solo e tal, né, desse projeto solo. Ele falou, não faria muito sentido, né, eu cantar sozinho. Ele falou, só que eu não consegui conversar com o Luciano ainda, eu vou dar um tempinho e tal, agora vai ser um pouco difícil esses meses aqui, mas eu quero conversar com ele pra poder fazer junto. E aí, beleza, ficou. Aí a gente gravou o Reggae Roça, só que foi um momento muito específico da nossa vida, porque era um momento assim que a gente tava sem apoio de ninguém, a gente não tinha... eu acho que todos os amigos que a gente tinha na época, que a gente podia pedir uma força pra fazer alguma coisa, ou patrocina um estúdio aqui, patrocina um arranjo de uma música ali, a gente já tinha esgotado tudo, a gente não tinha mais muitas condições e tal, e tava meio perdido. A gente teve uns problemas de contrato uma época. Entramos numa furada de um cara que Roberto arrumou. Um homem lá que falou que ia investir e tal, entramos de contrato com ele e ficamos presos no contrato. Então isso atrapalhou demais a nossa trajetória. A gente se perdeu ali uns 3 anos, a gente ficou perdido sem saber o que a gente conseguia fazer ou não. E assim, quando a gente foi essa retomada, tava tudo bagunçado, a gente tava assim com a vida pessoal bagunçada e tal. E aí a gente falou, precisamos gravar alguma coisa. Falei, meu irmão, precisamos gravar alguma coisa. Ele falou, mas vamos gravar o quê? A gente não tem dinheiro, a gente não tem... Eu falei, não, vamos gravar só as composições nossas. E vamos gravar nós mesmo. Que aí não precisa pegar coisa, vamos gravar nós mesmo. Aí mas vamos gravar onde? Eu falei, tinha um amigo nosso que tinha um estúdio ali em Osasco, Sidão. Aí eu falei pra ele, Sidão, você não deixa eu gravar aqui? Cara, só que eu não tenho dinheiro, não tem nada. Ele falou, não, beleza, pode fazer, eu opero aqui pra vocês gravam. Aí fui lá, montamos arranjo, fui lá, gravei os violão, catei os meninos que tocavam na banda com a gente. Na época gravamos, eu queria fazer um acústico, ia fazer carrom e violão na época. Depois eu falei com o menino, falei, cara, eu não queria fazer carrom, que tá meio manjado. Aí ele falou, você já viu um lance de um tarrom que parece uma bateria e tal? Falei, nunca vi. Falei, você tem? Ele falou, não tenho. Aí a gente foi atrás na Teodoro, conseguimos comprar um baratinho lá. Aí, resumindo, gravamos.
A gente já tinha gravado, já tinha feito, a produção tinha gravado e tudo, bem simples, do jeito que eu afinei a voz, usei o Melodyne, primeira vez na vida, assim, fui olhando no YouTube como fazia pra fazer e tal. Aí quando a gente finalizou, a gente ia lançar. Aí um dia a gente foi compor, tava compondo na época muito com o Rodrigo Lisboa, né, que faleceu até recentemente, e com o Júnior, do Léo Júnior. E aí a gente tinha marcado de compor, falei com o meu irmão, falei, vamos lá... Eu tava numa fase, eu tinha acabado de me divorciar. Eu falei, vamos lá compor. Aí ele falou, vamos lá pra animar, vai. Marquei com os meninos pra compor. Será que eu sei que o Lisboa faleceu faz tempo? Não, faz um ano. Não, foi ano retrasado, 2023. Outubro, caraca, o tempo passa, né, Rodrigo Lisboa? Rodrigo Lisboa. Que era da dupla? Lisboa e Diego. Ele faleceu de quem mesmo? Cara, ele teve uma pancreatite, o nome da doença? Não me lembro. E aí, não sabia. E aí a coisa se agravou e tal, e acabou que ele... Porra, acho que eu não sabia, mas enfim, cortei vocês. Não, imagina, foi assim, uma perda assim pra nós, que era um amigo pessoal assim, muito importante. E assim, quando a gente chamei ele pra compor, eu falei, vamos lá, tava deprimido, o bicho tava se arrastando, né? Falei, vamos lá, pelo menos você pensa alguma coisa. Tava mal, né? Tava mal. É aquele negócio, né? Você tá com família, com filho, você separa, é um baque, né? Aí, assim, ele falou, eu vou lá, não tem nem cabeça pra compor, vou falar. Eu falei, se não tiver com ideia nenhuma, você fica no sofá lá, pelo menos a gente dá risada, come uma coca lá e tal, e beleza. Aí eu falei com o Lisboa, falei, vou levar meu irmão, beleza? Falei, pode trazer, pode levar. Aí chegamos lá, o Júnior também tinha chamado o Léo Vinícius. Que é até a única música que a gente até hoje compôs e mais gente, né? Né? Tá em 5 nessa música. E aí a gente começou a fazer lá, começamos a fazer uma música romântica lá e tal. Aí depois o Léo Vinícius falou, pô, vocês viram que tá na moda o negócio do reggae e tal, que tava o Dona Maria, tinha um monte de coisa. Aí a gente falou assim, vamos fazer um, só que a gente é caipira, se for fazer com nós vai ter que se falar de... Falamos na brincadeira, né? Tem que falar de roça, de não sei o quê. E a gente começou a brincar de... Aí o Júnior pegou e falou assim, então o cigarrinho nosso tem que ser de palha, porque é reggae, mas o reggae é o... Então a gente, tem que falar do paieiro, porque no reggae a galera, né? Então tem que falar do paieiro e tal. E a gente foi indo, ainda, quando terminou, eu falei, pô, vamos gravar essa música, ainda vamos botar o solo de viola. Aí o Léo Vinícius falou... Não, aí vocês estavam cagando. Aí vocês estão esculachando. Falou, não, vamos falar. E aí quando a gente foi pra casa, eu fui dormir e fiquei ouvindo no celular a música, tinha gravado o áudio assim. E aí acordei, fui levar minha esposa no trabalho e fiquei ouvindo aquilo. Falei, eu liguei pra ele. Falei, vou gravar aquela música lá, dá tempo de botar no disco ainda. Ele falou, dá mesmo? Será? Eu falei, dá, vou ligar lá pro menino do estúdio, vou ver se dá. Aí fizemos uma correria e gravamos. E aí quando a gente gravou, a gente tinha pensado no nome do disco, que era Acústico e Rústico. Porque a gente já tinha feito, já tava o restante do disco pronto, e meu irmão tinha pensado em fazer os vídeos numa baia de cavalo e tal. Então, assim, por isso que a gente falou, pô, a música combina, não tem a ver com a gente, mas combina com o que a gente quer fazer agora. O trabalho do Acústico Rústico lá, a gente põe os cavalos, fala da menina, da roça e tal. E aí gravamos, beleza. Aí quando a gente lançou, aí o Zezé ouviu. A gente foi lançar a música, o Lucas Reis e o Tasso tinha muito de fazer isso. Eles ligavam pra gente, pediam pra fazer... canta um pedaço da minha música aí pra eu colocar na internet, sabe assim, esse negócio de divulgação. Aí ele falou assim, vamos fazer a mesma coisa com os meninos. Vamos pedir os amigos, vamos pedir pros amigos. Aí o Belucci fez, aí liguei pro Chitão, o Chitão tava lá nos Estados Unidos com o Fernandinho, já fez dentro do carro, sabe assim, o vídeo e tal. Aí animei, falei, vou pedir pro Zezé. Aí eu liguei pro Zezé, ele falou, deixa comigo que eu vou fazer na hora. Isso era na quarta-feira, a gente ia lançar a música na sexta. Deu sexta-feira, não chegou nada de vídeo do Zezé. Eu falei, deixa quieto, né? Não vou ficar perturbando. Quando foi no domingo cedo, ele me ligou. Ele me ligou, falou, beleza? Aí eu falei, beleza. Ele falou assim, tava no avião, tava ouvindo aquela música que você mandou pra eu fazer o vídeo. Se você for liberar, cuidado, cara, porque os caras do Nordeste às vezes gravam sem pedir autorização, o pessoal tem costume de... E a música é muito boa, diferente e tal. E se você for liberar pra alguém, você libera pra mim. Aí eu falei, é? Ele falou, se você for liberar... Ele falou assim, tava até pensando aqui, se não for atrapalhar vocês, a gente podia gravar junto. Mas no trabalho do Zezé e do Luciano mesmo. A gente lançar. É aí que eu digo que a música calhou, aquela história de não ser nem pra um nem pra outro e acabar gravando, porque eu acho que era aquele momento de liberdade que eles estavam sentindo, porque eles tinham acabado o contrato com a Sony, a primeira... acho que foi até hoje a única música que eles gravaram sem talvez estar ligada a nenhuma gravadora. E eu acho que o Zezé, particularmente, acho que estava sentindo a necessidade de dar aquela coisa da liberdade, fazer alguma coisa fora da caixinha, alguma coisa diferente. Ele comentou isso, assim, que ele,
tô precisando gravar alguma coisa que ninguém espere. Que ninguém espere, que eu vou falar, puta, nunca pensei que o Zezé fosse gravar isso. Então, a hora que ele viu, ele pensou, puta, é agora, vou ajudar os meninos, vou dar essa respirada de liberdade, vou fazer Zezé, e tal. Uns 10 anos antes, a gente tava na fazenda com o Zezé, tava nós o Gustavo Lima, tava tudo lá na fazenda. Ficamos, acho que uma semana lá. Aí a gente levantou pra tomar café, os caras já levantam 3 horas da tarde, né? Aquela coisa. Aí a gente tava na cozinha, aí o Zezé entrou e falou assim, tava pensando aqui que melhor do que eu participar num disco de vocês, era vocês participar num disco meu, porque eu já tenho a vendagem, já tenho coisa. Tem alcance, né? Pô, 10 anos atrás a gente nem tinha pensado em falar nada. Falando, não, Zezé, do jeito que você quiser, né? Só que aí não rolou, passou 10 anos, aí a gente foi gravar depois, né? Nessa casa então, e aí acabou que aconteceu dessa forma. Tipo assim, é aquela coisa que a gente olha... A música chegou a tocar um pouco, mas aí já saiu com eles, é isso? A gente lançou, assim... Quando a gente lançou... Ele falou, a gente lançou na sexta, ele falou no domingo. Aí a gente segurou. A gente deu uma seguradinha, mas como a gente já tinha soltado redes sociais, a gente deixou... Eu sabia que era de você. Porque ele até falou, não, vai de levinho e tal, quando a gente lançar, aí não vai ter, né, problema. A gente não tem problema, de levinho sempre foi. Fala assim, mas assim, foi aquela situação que, né, eu falei assim, claro que a gente pensa hoje, fala, pô, será que tivesse sido uma outra música, talvez uma música que tivesse mais a ver com a gente, mais a ver com ele, talvez o resultado até final da música pudesse ter sido melhor. Mas ele queria algo assim. E foi o momento. Se fosse outra música, não teria rolado, porque era o momento deles. A música a gente gravou também naquele momento específico. Cara, nosso. E então, deu muito certo, assim, porque saiu, o Luciano topou de fazer na hora, foi muito, muito legal, né? O Luciano foi muito parceiro, bacana, assim, muito porque o Luciano, a gente nunca tinha tido contato com ele. Ele aceitou e recebeu a gente desde o primeiro momento muito bem, assim, tratou com o maior carinho. E aí aconteceu, a Graciele ligou pra mim. Ela falou assim... Não, foi o Zezé. O Zezé ligou, tava num show, descendo do palco. Aí ele falou, vou falar um negócio pra vocês, mas vocês ficam meio de boa, porque não temos certeza ainda, mas a gente vai fazer o Ding Dong lá do Faustão, e eu tô brigando lá pra tentar colocar vocês junto. A produção não quer muito, porque diz que não tem pauta e tal. E se tiver também no Ding Dong também não pode falar, porque tem que ter surpresa de quem vai estar lá no programa e tal. Mas tá quase tudo certo, porque a produção não queria, a Arleide falou com a produção não aceitou. Não aceitou muito. Mas foi aniversário do Tom Cavalcante esses dias. Aí foi almoçar eu, o Tom, o Faustão e o Caçulinha. A gente foi almoçar nós 4, aí eu cheguei lá e falei pro Fausto, depois eu queria trocar uma ideia com você numa coisa, se você permitir, né? Aí depois que eles acabaram de almoçar, disse que o Faustão chamou ele, né? Aí falou, vamos Zezé, vamos conversar lá. Então. Aí ele pegou e falou, explicou. Ele contou a nossa história, disse que a música era uma composição nossa, que ele tava, né, relançando e tal. Ele foi firme mesmo. E a Faustão falou, não pode falar pros meninos lá. Ele falou assim, se não for a música, eu vou estar lançando depois na semana. Se os meninos não puder fazer, aí eu não vou fazer a música. Porque parecia que ia estar tomando de vocês. Ele falou, só vou fazer a música lá, lançar a música lá, se os meninos for. Aí o Faustão ficou de conversar com a produção. Falou, não, vou ter a reunião da... Não, mas ele falou na hora, falou, pode falar pros meninos que eu vou conversar e vai entrar, tal. Só que a gente ficou naquela expectativa, ele falou, fica quieto. A gente não contou nem pra nossa mãe. Aí passou contou pra ela no sábado à noite. Passou uma semana, aí a Graciele ligou. A Graciele ligou, você viu a alegria dela, sabe assim, gritando no telefone, deu certo. Aí o Zezé veio falar, tá tudo certo, só que... Fica na maciota, não conta nem pra mãe. Ninguém, não conta nem pra mãe. Não contamos nem pra mãe mesmo, coitada. Falamos. Minha mulher tava de 8 meses. Aí ela ficava assim me ligando, chorando. Que hora vocês vão entrar, meu Deus? Não tô aguentando chorando. Vai ter um filho aí, mulher. Porque é uma emoção, né? É um negócio diferente. Porque pra nós, tipo. E a exposição é muito grande. Pra nós foram muitos anos de luta até chegar até ali. Aí você fala, pô, queira que não. A gente não tava ali, talvez, por méritos nossos, específicos nossos. Mas passa um filme de anos de luta. O Zezé tem umas coisas, né? Tem umas histórias assim dele que são... Não, o Zezé é fenomenal. É um cara... O Zezé tem um menino da Argentina. Não sei se você já ouviu falar. Emiliano. A gente gravou agora um... Aquela turma que ele gosta? Ele tem a chamamé que ele gosta daquele pessoal do Mato Grosso. Mas o pessoal da Argentina que ele traz o Emiliano. Toda hora ele traz o Emiliano. Esse menino, eu vi o vídeo dele... Um dia um cara me mostrou, ele toca acordeon daqueles de botão, sabe? Uhum. Toca demais. E ele era criança, acho que ele tinha uns 10 anos de idade, 10, 9 anos de idade.
E aí eu vi o vídeo, eu falei, vou mandar pro Zezé. Ainda não tinha WhatsApp, essas coisas. Eu mandei por, acho que... Como é que era aquela? Acho que MS, WhatsApp, como é que é? MSN? Não, acho que não era não. Tinha SMS. SMS. Não tinha WhatsApp. Aí eu mandei o vídeo pra ele, aí o Zezé pegou e retornou. Falou, meu, caramba, como é que o menino toca, né? Ele falou assim, você não consegue o contato dele? O contato desse menino pra mim? Eu falei, puta, Zezé, eu vi o vídeo do cara no Facebook. No Facebook, mas eu vou caçar uma forma. Aí eu entrei em contato, não sei falar nada de outra língua, sabe? Aí eu peguei, escrevi lá e mandei falando pra ele, né, que tinha passado pro Zezé e tal, e o Zezé tinha interesse de conversar com ele. Falei, não sei se era o teu pai, porque era criança, né? Tipo, acho que ele tinha 8 anos, 9 anos. Sei lá, uns 10 anos de idade. E aí eu peguei e falei com o menino, ele passou o contato. Aí eu peguei e liguei pro Zezé. Falei, ó, tá aqui o contato do menino, agora você se desenrola aí, porque eu não dou conta de conversar com ele não, a língua é totalmente diferente, né? Aí ele pegou falando, deixa, pô, eu falei, caramba, você conseguiu mesmo? Eu falei, consegui. Aí ele pegou, aí eles foram fazer um show em Corrientes. Eu acho que deu uns 50 mil pessoas, parece, na praça Zezé de Camargo e Luciano. O pessoal estourou o aeroporto lá, quebrou o aeroporto com eles e tal. E ele levou esse menino pra tocar. Ele colocou o menino no palco, com 10 anos pra tocar. E aí ele meio que adotou o menino. Ele comprou um acordeon pro menino. Comprou um acordeon novo, ajudou, acho que até o estudo, até ele se formar, o Zezé... A questão musical, o Zezé... Bancou. O Zezé é um cara fenomenal, assim. E aí o Zezé sempre falava, ó, o menino quer vir pra São Paulo, quando ele vir pra São Paulo, que ele vier em casa, eu quero que você venha, porque você que apresentou, você que fez o movimental. Quando eu cheguei na casa do Zezé, no dia que ele trouxe, depois de uns 10 anos, o menino já tinha uns 18 anos. Aí o pai do menino veio me agradecer, foi ligar pra mãe, pra filha, porque disse que eles gostavam muito, que tinha muito que agradecer, porque eu fiz esse meio de campo aí e tal, pra eles conhecerem, né? E foi bacana, um negócio bacana. Hoje o menino é amigão nosso. A gente gravou, a gente tá terminando agora, finalizando uma produção de uma versão que eu fiz de um bolero mexicano. E aí é esse tipo de acordeon, né? E aí ele gravou pra gente lá, mandou até essa semana, pedimos pra ele fazer lá depois na Argentina. Depois a gente mostra. Depois eu te mostro. Quem levou o Lucas Reis e Tasso na casa do Zezé foi vocês também, né? Foi. A gente contaram aqui essa história. Contaram. Os dois. Contaram. Porque eles estavam tremendo, tava falando com eles no dia no WhatsApp, eles são fãs pra caramba. O Zezé já tinha comentado com a gente dos meninos que era fã. O Lucas Reis e Tasso foram fazer um show naquela casa de frente com o Vila Cowboys Bar lá em São Paulo. E aí... O Lucas me ligou pra chamar pra ir. E eu falei, puta, não dá porque é o aniversário do Zezé, tem um negócio lá e tal. E a gente já se comprometeu de ir. Aí ele falou, puta, eu não acredito que tem um show aqui. Ele falou, puta, será que vocês não conseguiram? Eu falei, calma aí, deixa eu ver como vai fazer, que hora que é o show. Ele falou, tinha uma passagem de som aqui, mas não é pula passagem, vai direto pro show se vocês conseguirem. Aí eu falei, meu irmão, só vou perguntar pra não ficar mais... O Zezé já tinha comentado que era fã, e meu irmão falou... Aí ele ligou pra mim e falou assim, ô, Lucas Reis tá perguntando se não dá pra levar eles na casa do Zezé amanhã e tal. Aí eu falei assim, eu não vejo problema, não. Aí ele falou assim, mas aí você vai ligar pro Zezé pra falar? Eu falei, não vou ligar, não. Vou chegar lá na hora, nós chega com eles lá e beleza, toca o barco. A hora que chegamos lá com eles, né? Nossa, ele ficou feliz. Ele ficou feliz pra caramba. Nossa senhora, muito fã. E a Vanessa cantou com eles. É que assim, a gente fica só porque... A gente fica, né? A gente não quer ser inconveniente de falar. Mas já sabia que ele gostava, né? E os meninos também, né? Não tem quem não gosta, Não né? tem como. Largou, mas uma hora volta.